Bom dia. Um dos papéis do Espírito Santo é que ele veio para te guiar a toda a verdade. Eu acredito que esse seja o principal ministério do Espírito Santo, guiar os seus filhos a toda a verdade. Um outro ministério que o Espírito Santo veio foi para nos ensinar todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor enviaria um Consolador e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, além de nos guiar, o Espírito Santo tem o ministério de nos ensinar. Mas se a gente for olhar para a maioria das igrejas hoje em dia, não parece que o Espírito Santo está ensinando todo mundo. Por quê? Porque a gente vê muitas doutrinas diferentes, a gente vê 50 igrejas e 50 doutrinas diferentes. Então, se é o Espírito Santo que está nos ensinando, por que há toda essa divergência? Por que há toda essa contradição? Se é apenas um Espírito Santo, por que não estão todos andando na mesma coisa? Eu creio que a gente precisa aprender a liberar o ensino do Espírito Santo dentro de nós. Eu percebi com o passar dos anos, na minha caminhada de oração em línguas, que quanto mais eu orava em línguas, mais revelação da palavra eu passava a receber. Então, a oração em línguas ela é uma chave que te revela segredos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14 que quem fala em línguas, ele ora mistérios. A palavra mistérios ali é a mesma palavra que Jesus usou na parábola do semeador, quando ele disse para os discípulos assim: às outras pessoas não é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a vocês é dado conhecer os mistérios. Ou seja, e ali Jesus começou a explicar, a ensinar a eles o verdadeiro significado daquela parábola. Então a palavra mistérios é a mesma palavra que Jesus usa ali na parábola do semeador. Então quando eu estou orando em línguas, eu não só estou falando mistérios que eu desconheço. Esses mistérios também são mistérios da palavra de Deus. E à medida que eu leio essa palavra, vai me sendo revelado o sentido por trás do versículo. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que eu devo fazer? Eu devo procurar a revelação do Espírito na letra. Porque só a letra vai me matar. Mas a revelação do Espírito dentro da palavra, ela me traz vida. Então eu percebi que antes da oração em línguas, às vezes, muito de vez em quando, um versículo saltava para mim. E eu entendi assim, uau, tive a revelação. Mas depois que eu passei a gastar tempo orando em línguas, 2, 3, 4 horas por dia, aqueles versículos aqueles entendimentos revelados que antes eu tinha de vez em quando, passou a ser frequentes na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a liberar de propósito a revelação da palavra através da oração em línguas. Então, em Isaías capítulo 28, fala bem assim, Isaías capítulo 28, versículo 9. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, por lábios gaguejantes e por uma língua estranha, falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado. E esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá, ordem sobre ordem. Por isso a palavra do Senhor lhes será, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então Isaías fala aqui nesse versículo do papel da oração em línguas. Ele fala, quem é que está tentando ensinar? E ele fala, a criança, quem está tentando explicar a sua mensagem? E depois ele disse, pois bem, com lábios gaguejantes e por língua estranha, Deus falará a esse povo. Então Isaías está falando de um momento em que o sacerdócio caído
erravam na visão e tropeçavam no juízo e não conseguiam ensinar ao povo de Deus a verdade. Mas o Senhor fala, eu mesmo vou ensinar esse povo. Aí depois o Senhor dá o versículo, mostra como que ele vai ensinar. Ele diz, por lábios gaguejantes, por uma língua estranha, falará o Senhor este povo. Então, quando você está orando em línguas, você está liberando a unção do Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Janderson, esse versículo está falando da oração em línguas, tá? Em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, Paulo, no capítulo do dom de línguas da Bíblia, que é 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, está escrito na lei de vocês, por meio de homens de outras línguas, por meio de lábios de estrangeiros, falará o Senhor a este povo. Então, Paulo, ele repete o versículo de Isaías, demonstrando que aquele versículo está falando sobre a oração em línguas. Então, orar em línguas é mais que falar palavras ao ar. Orar em línguas é liberar o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas, para te ensinar e para te guiar a toda a verdade. Janderson, com quanto tempo de oração em línguas que eu consigo perceber esses frutos na minha vida, que eu consigo receber revelação? Cara, se você começar na primeira semana, que você orar 1 hora em línguas por dia, 2 horas por dia, os versículos já vão se abrir para você. Porque essa é a função da oração em línguas. Então eu percebo que se você orar mais, 4 horas, 5 horas por dia em línguas, você vai tendo mais e mais revelação da palavra de Deus. E a Bíblia vai se tornando um livro aberto para você. Amém? Então Deus nos deixou uma ferramenta para que nós possamos receber revelação da palavra de Deus. E essa ferramenta é a oração em línguas. Mas não basta você apenas usá-la de vez em quando, usar um momento ou outro. Você precisa usá-la constantemente. Você precisa usá-la constantemente, diariamente. Jesus disse que, Moisés disse na lei, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então você precisa continuamente estar orando em línguas e liberando o Espírito Santo para te guiar a toda a verdade. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.